Olá, estudantes, bem-vindo ao canal Dicas de História para o Enem. Eu sou o professor Alcidon e hoje nós estaremos falando sobre a Primeira Guerra Mundial, tema bastante recorrente no Enem. Para começar, nós vamos falar da Primeira Guerra Mundial definindo a sociedade que vivenciou as últimas décadas do século XIX e a primeira década do século XX. Que marcava essa sociedade, né? Que sociedade europeia era essa? Nós vamos analisar primeiro, verificando que, se a gente olhar para o final do século XIX, nós vamos ver que esse é o momento, digamos assim, do triunfo do modo de vida burguês. Ou seja, esse é o momento em que vai haver a consolidação do modo de vida burguês. Através de quê? Através do capital gerado pela expansão imperialista. Então, esse capital gerado pela expansão imperialista vai acabar consolidando o modo de vida burguês. Nós vamos ver que essas décadas finais e a primeira década, nós vamos assistir na Europa um momento de otimismo, um momento de euforia, em que a maioria das pessoas, do povo em comum, não idealizava uma guerra naquele momento. Apesar de que entre os líderes havia uma certa preocupação, principalmente líderes das grandes potências imperialistas. Então, uma vez desenhado essa sociedade, nós vamos agora analisar, digamos assim, as tensões que estavam por trás de todo esse otimismo. A Europa vivia um clima de euforia, a Europa vivia um clima de otimismo, mas por trás disso a gente vai ver que havia algumas tensões e o estudante esperto, o estudante que vai acertar as questões, tem que ficar ligado. Primeira dessas tensões, que o estudante não pode esquecer. Primeira coisa que incomodava naquela época, que incomodava alguns estados naquela época, era justamente o domínio político e o domínio econômico, né, que a gente assistia naquele momento da Inglaterra e da França. O fato da Inglaterra e a França terem se tornado, através da expansão imperialista, as grandes potências econômicas e políticas europeias, elas incomodavam outros estados, principalmente a Alemanha, a Áustria e a Itália, né? Esses países sentiam-se um certo desconforto. E, valendo-se desse desconforto e tendo essas tensões, nós vamos observar o quê? Que esses países, eles começam uma corrida armamentista, que a gente vai chamar, né? Um período em que as grandes potências vão começar a investir na indústria bélica, vão começar, inclusive, a colocar o serviço militar como algo obrigatório em seus territórios, e essa preparação industrial bélica e essa ideia de serviço militar obrigatório nos leva a crer que os países se preparavam para um grande conflito. Mas nesse momento, final do século XIX, últimas décadas do século XIX, primeira década do século XX, esse conflito não vai acontecer. Por isso esse período vai ficar conhecido como a paz armada. A paz armada. Então os países, uma vez que já estavam, digamos assim, preparados para um possível conflito, nós precisamos entender que outros conflitos eram esses. Nós já vimos que os conflitos imperialistas dessa época, os principais conflitos imperialistas, envolvia quem? França, Inglaterra e Alemanha. Com relação à Inglaterra, a gente vai ver o quê? Que a Inglaterra, ela tem uma rivalidade com a Alemanha justamente pelo fato dela observar a Alemanha como uma nação, um país que político e economicamente vem crescendo. Inclusive a indústria naval, a indústria bélica naval da Alemanha, em certos momentos do final do século XIX, se equiparava à indústria bélica naval inglesa. E isso incomodava os ingleses, né? Esse crescimento da Alemanha incomodava a Inglaterra. Uma outra, digamos assim, rivalidade que existia nesse período era a rivalidade França-Alemanha.
gente deve lembrar o quê? Que em 1870 houve uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana envolvendo França e Inglaterra. E essa guerra, ela terminou com a vitória dos alemães, que depois desse conflito vai anexar uma importante região da França ao seu território, a região da Alsácia e Lorena. Então essa região é anexada ao território alemão e a França vai criar, como digamos assim, um clima de revanchismo, né? Uma ideia de a qualquer momento, na primeira oportunidade, retomar essa região, porque essa região era estratégica para a França e também para a Alemanha, porque era uma região rica em minérios de ferro. Existia ainda, por trás de tudo isso, né, desses conflitos, uma questão muito interessante que vai ser determinante para a guerra, que é a questão daquilo que ocorria na região dos Balcãs, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas uma vez que esses países, que nós observamos que havia um certo incômodo entre esses países, uma certa rivalidade entre essas potências, em decorrência ainda da expansão imperialista iniciada no século XIX, nós vamos observar o quê? Que ao contrário da Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver o que? A formação das alianças acontecerem antes mesmo da guerra começar. Por exemplo, nós vamos observar que nesse momento Alemanha, Itália e Áustria vão se unir e vão formar aquilo que nós chamamos de, aquilo que ficou conhecido como a Tríplice Aliança. Veja só, Alemanha, Itália e Áustria formam a Tríplice Aliança. Por outro lado, nós vamos também observar a formação de um outro bloco, a Tríplice Entente, que vai ser formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Nós temos aí polarizado dois grupos antagônicos, né? Um grupo, a Tríplice Aliança, que queria avançar sobre os domínios imperialistas, representados principalmente aí por França e Inglaterra, e o outro grupo, a Tríplice Entente, que queria defender aquilo que ela havia conquistado durante a fase de expansão imperialista. Então nós temos aí polarizado já um conflito, e esse conflito precisa de uma centelha para ele começar. Os países já têm algumas rivalidades, nós já observamos que esses países estão armados, preparados para uma guerra, e vamos analisar mais uma questão que vai ser determinante nesse momento. As questões chamadas questões nacionalistas. Principalmente, pessoal, a crise na região dos Balcãs. Se a gente for observar, essa região dos Balcãs, ela é uma região estratégica para o entendimento da guerra. Por quê? Porque se a gente for olhar o mapa, o mapa mundi, né, dessa época, a gente vai observar que essa região balcânica, que é uma região que fica ali entre a Grécia e a Áustria, ela é uma região, digamos assim, bastante disputada. Por que ela é bastante disputada? Porque a Áustria tem interesse nessa região, tá, de anexar novos territórios aqui. A Rússia tem interesse nessa região, porque quer formar aquilo que nós conhecemos como a Grande Rússia, né, que é a união dos países eslavos. A própria Áustria quer, como eu falei, quer anexar alguns desses territórios ao seu território. E a Sérvia tem o desejo de formar a Grande Sérvia nessa região, que é justamente a união dos povos bósnios, croatas e os eslovênios, né? Só que o interesse da Sérvia, uma vez que a Sérvia faz parte de um dos territórios da região balcânica, uma vez que a Sérvia se torna independente e a Sérvia manifesta o desejo de construir a Grande Sérvia, esse interesse da Sérvia ele contraria o interesse austríaco na região, também o interesse turco. E, de certa forma, também contraria o interesse russo, né, que também tem interesse nessa região. Mas, principalmente, ela vai contrariar o interesse austríaco na região, a Sérvia. Então, havia uma disputa nessa região balcânica bastante intensa, envolvendo a Áustria, envolvendo a Sérvia e envolvendo a Rússia.
Lembramos que a Rússia queria formar a grande Rússia, o que nós chamamos de pan-eslavismo, né? Nós temos uma outra questão nacionalista que é o pan-germanismo, a ideia de formar a união, né, de todos os povos germanos ali na Europa. Então, havia também a questão do nacionalismo francês, que é decorrente daquela rivalidade, a ideia revanchista, né, que a França nutria contra a Alemanha por ela ter anexado o território da Alsácia-Lorena, que antes pertencia à França na guerra de 1870. Ok? Uma vez que nós temos aí os ingredientes para a guerra, nós vamos entender como essa guerra começou. E essa guerra começa entendendo o que ocorreu ali na região balcânica. Esses conflitos nacionalistas, ou seja, essa crise na região balcânica é um dos elementos centrais, né, que vão fazer com que seja acesa a centelha da guerra. Entre esses conflitos, nós vamos ter o quê? Como o estopim, o início da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinand. Veja só, Francisco Ferdinand faz uma viagem em 1914 até a Sérvia, né, uma viagem diplomática, e lá um estudante pertencente a um grupo paramilitar chamado Mão Negra vai assassina, né, mata o arquiduque austríaco, herdeiro do trono da Áustria, Francisco Ferdinand. Em decorrência disso, pessoal, o que vai acontecer? A Áustria vai impor uma série de condições em relação à Sérvia, que deverão ser cumpridas. Como a Sérvia não vai cumprir, não cumpre de forma integral essas imposições feitas pela Áustria, a Áustria declara guerra à Sérvia. E a Rússia, defendendo seus interesses nessa região, ela manifesta o apoio à Áustria e vem em socorro, aliás, manifesta apoio à Sérvia e vem em socorro à Sérvia. E declara guerra a quem? Declara guerra à Áustria. Nós temos de um lado agora aí, ó, a Áustria, que representa o grupo da Tríplice Aliança. Do outro lado nós temos o quê? A Rússia, que representa o grupo da Tríplice Entende. Então nós temos um conflito entre quem? Tríplice Aliança, Tríplice Entende. Começa a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela vai ser dividida em dois momentos. O que nós chamamos de Guerra de Movimento, período que vai de 1914 a 1915. O que é que marca esse momento? É o momento em que os países avançam com seus exércitos, tentando conquistar o maior número de territórios possíveis. Chega um momento em que esse avanço para e os países começam a construir as chamadas trincheiras, né, que eram aquelas valas, aqueles buracos, né, que eles faziam ao longo de alguns territórios, né, e isso era muito grande, muito extenso, e ali os soldados se entrincheiravam ali dentro e eles ficavam conflitando, um contra o outro. E esses conflitos duravam dias, meses, semanas, meses e até anos, né? Eles entrincheirados ali, lutando um contra o outro. E nesse momento a guerra ela para de avançar e ela fica um pouco estagnada, né? Ela fica um pouco estagnada nesse momento. Essa guerra ela vai ser diferente das demais guerras pela tecnologia que vai ser utilizada. Pela primeira vez vão ser utilizados, por exemplo, os tanques de guerra. Os tanques de guerra vão ser utilizados, tanques com um poder de destruição muito grande. Vai ser uma guerra em que pela primeira vez os aviões vão ser utilizados como um mecanismo de guerra, como uma arma de guerra, né, dotados de metralhadoras, bombas que vão ser lançadas sobre as trincheiras dos inimigos. Também nós vamos ter os navios e os submarinos de guerra como um elemento, né, que também vai contribuir para o número de mortandades dessa guerra, além do que, pela primeira vez, se utilizam, digamos assim, a arma química, né? A arma química é utilizada na guerra. Por exemplo, os alemães vão utilizar aí o gás mostarda, né? O gás mostarda, que é um gás venenoso que causou e que foi responsável pela morte de inúmeros soldados nos conflitos de guerra. Então, pessoal, a partir de 1917 a 1915,
nós vamos ver algumas mudanças na guerra. Primeiro, a Itália, ela deixa a Tríplice Aliança, tá? E ela entra no lugar, e em seu lugar, aliás, entra o Império Turco Otomano, tá? E em 1917, a Rússia deixa o conflito para fazer a sua revolução, em 1917, e os Estados Unidos entram no conflito no lugar da Rússia. E a entrada dos Estados Unidos no conflito define os rumos da guerra. Por quê? Porque nós devemos entender que em 1917 os soldados, os exércitos já estavam exauridos, né? Consumidos pelo cansaço, já estavam entrincheirados há praticamente 3 anos. E entram ali os americanos, né, já no final, já naquela etapa em que os exércitos estão todos cansados e com um poder bélico muito grande, entra do lado da Tríplice Entente, e a entrada dos Estados Unidos do lado da Tríplice Entente define a vitória, né, a vitória para os países formadores da Aliança Tríplice Entente. Então, a Tríplice Entente derrota, né, a Tríplice Aliança, acaba a Primeira Guerra Mundial, e aí os países vencedores vão sentar para tentar chegar a um consenso acerca do que fazer em relação aos países derrotados. E a ideia dos Estados Unidos era propor, e propôs no Congresso de Versalhes, propôs o quê? Digamos assim, que não deveria ser declarado vencedores nessa guerra, mas Alemanha, aliás, mais França e Inglaterra, né? Eles fizeram com que a Alemanha e os demais países assinassem o que ficou conhecido como Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes, pessoal, ele foi um tratado extremamente prejudicial à Alemanha. Por quê? Porque esse Tratado de Versalhes, ele impunha duras restrições ao povo alemão. Primeira delas, né? Digamos assim, a Alemanha deveria pagar os custos da guerra, ela deveria indenizar os países vencedores pelo custo da guerra, porque a Alemanha vai ser considerada a responsável pelo início do conflito. Também os alemães deveriam limitar ou reduzir o seu exército a um número máximo de 100 mil homens. Também os alemães estariam proibidos a fabricar armas de guerra, inclusive destruir várias armas de guerra, como navios, como submarinos, como aviões de guerra, tá? Eles destruíram. A Alemanha vai ser obrigada a devolver à França a região da Alsácia-Lorena. E isso, pessoal, vai ser, digamos assim, uma centelha que vai ficar acesa, que vai, digamos assim, ser fundamental para a construção de tudo aquilo que vai servir de cenário para o início da Segunda Guerra Mundial, coisa que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Então, uma vez tratada essas questões, nós queremos dizer para você, estudante, que você dê uma revisada. Nós vamos estar colocando para vocês novos vídeos, nós vamos fazer novos vídeos, com novas videoaulas. Então é importante que você comente os vídeos, é importante que você se inscreva no nosso canal, porque isso é que vai proporcionar a nós continuar trazendo para vocês novas videoaulas. Então um abraço, boa sorte para cada um de vocês, bons estudos e que vocês consigam no final do ano fazer as provas do Enem e serem aprovados.